Glória a Deus. Aleluya. Bendiciones, amados hermanos. Los que em algum momento se vão a conectar ou estão conectados, eu pedido que sempre haja que comparta esse vídeo, amém? Passe adelante esse vídeo para que outros possam escutar a mensagem de Deus, amém? É uma manhã gloriosa de jueves.
dia 7 de enero, verdade? Já estamos em 2021. Por si alguém não se ha dado conta, verdade? Aunque os acontecimentos, as señales, as situações que sucederam em 2020 parece que se estão estendendo e não se ha terminado. O calendário profético de Deus, o relógio profético de Deus sigue avançando, amém? E não está efetivamente vinculado ao calendário humano, ao tempo humano. Deus sigue em seu propósito, amém? E estamos vendo coisas inusitadas, coisas tremendas, coisas que quedaram aí incompletas em 2020 ou em processo e que simplesmente seguem, simplesmente estão seguindo, ok? Muito pouca coisa ha cambiado, a não ser o calendário para nós outros, verdade? Pero os acontecimentos estão aí, amém? Irmãos, quero felicitá-lo por esse ano, verdade? Apesar de todo, apesar que vivíamos em um tempo profético, eu penso que a igreja, mas que toda a igreja do Senhor, não deve estar tão aferrada ao tempo de nós outros, verdade? Ao nosso calendário, ao nosso relógio, senão ao tempo de Deus, ao kairos de Deus, verdade? Não cronológico, que é o nosso tempo, é algo que nós outros estamos aí aferrados à idade que temos. Se hoje é jueves, amanhã é viernes, ayer foi miércoles, sabe? Essa coisa de tempo que nos prende ao natural, verdade? Pero nós outros somos um povo sobrenatural, amém? Povo sobrenatural. Somos cidadãos do céu, e o céu tem seu próprio calendário e seu tempo, amém? Diga-se eternidade. E devemos levar nossa vida e viver nossa relação com Deus bajo esta visão, bajo esta ótica, amém? Que não estamos aprisionados ao tempo, ok? Em no sentido espiritual, diga-se, amém? Para que entenda melhor. Então, irmãos, nunca em um mundo de hoje se ha visto tantos eventos, verdade? Tantos acontecimentos e circunstâncias que nos apontam hacia o final de los tempos. Como hoje estamos vivendo, como nesse tempo, verdade? Ou seja, quanta coisa vem sucedendo nesses últimos tempos em la área da saúde, verdade? Em la economia mundial, diga-se, em la política internacional, em la questão de los governos, em los eventos, incluso astronômicos. Hemos praticamente finalizado 2020 com uma grande señal no céu, de parte de Deus, evidentemente, a conjunção de dois planetas, depois de 800 anos e todo o demais. Já hemos traído um estudo sobre isso, aí está em YouTube, você pode ver, ou na página de Face de nós outros, de las señales de Deus, verdade? Quantas coisas vêm sucedendo que nos aponta claramente hacia o final, irmãos. Ou seja, a igreja deve estar apercebida das coisas que estão sucedendo em distintas áreas de nossa vida, da humanidade. Amém? Então, se de certo modo eu consigo entender, irmãos, que nós outros somos uma geração privilegiada. Amém? Privilegiada no sentido de ver estes acontecimentos, verdade? De presenciar estes acontecimentos e o cumprimento das escrituras, verdade? E no sentido mais profético da palavra. Muitas coisas estão sucedendo, verdade? E quando vemos a palavra profética que vem a partir do Senhor através de seu livro, da Bíblia, verdade? Vemos as coisas sucedendo e vamos à palavra e está escrito. E somos esta geração, que privilégio para nós outros saber que somos a geração que estamos vendo o cumprimento de Mateus 24, de Marcos 13 e Lucas 21, verdade? É o princípio de dores, verdade? É o princípio do fim, diga-se assim, verdade? Melhor para entender. Ou seja, somos essa geração, irmãos. Estamos vendo coisas que estão escritas, que antes predicávamos, quizá de uma forma assim, está muito romântica, com muita teologia, pero agora estamos vendo na prática, as coisas estão acontecendo. Então, se somos uma geração privilegiada, verdade? Estamos vendo a palavra cumprindo-se a cabalidade, ok? Possivelmente podemos entender, irmãos, não estou
atestiguando, não estou confirmando definitivamente dizendo que assim será, pero desconfio eu, à luz de todos os acontecimentos, que somos também, que possivelmente podemos ser a generação que vai presenciar a venida gloriosa do Senhor Jesucristo. Amém? Por todas as señales que estão aí, não me cabe a menor dúvida que podamos sim ser esta generação que vai ver o Senhor venir em glória em las nuvens. Amém? Não me refiro a sua segunda venida, quando vem por el povo de Israel. Me refiro ao arrebato da igreja, ao arrebatar da igreja, amém? Quando o Senhor vendrá por su pueblo, amém? Então, se digo que possivelmente seremos nós outros essa generação, amém? Que vamos a ver o Senhor venir em glória, o sonar de la trompeta, como está aí, Tessalonicenses 4, voz de ángel, voz de arcángel e trompeta de Deus. Então, possivelmente somos essa geração, irmãos. E esse evento está à porta, pronto pode suceder. Não há nada mais que falte de lo profético de Deus em la palavra para acontecer. Já todo está aí. Amém? Todo está incluso de forma acelerada. E você vê a política internacional, você vê a economia internacional, e você vê as alianças entre nações, verdade? Você vê o globalismo, você vê o avanço da corrupção, né? Você vê a frialdade da gente em quanto às coisas de Deus, a apostasia que se ha estabelecido, principalmente na igreja do Senhor. Ou seja, quantas coisas o Senhor havia dito, verdade? E estão aí, estão acontecendo, e é coisa do diário viver de nós outros, as coisas que vemos, verdade? Então, se consigo imaginar, irmãos, que podamos, quizá nós outros ser esta generação que vai presenciar a venida do Senhor, quando venga por su pueblo, por sus santos, amém? Por sus santos. Jesus, irmãos, quando falava de sua venida, e ele se referia à sua segunda venida, verdade? Não ao arrebatamento da igreja, que mais tarde foi revelado ao apóstolo Paulo. Quando o Senhor falava de sua venida, vamos ver em Mateus 24, amém? Há algo, irmãos, que me chama a atenção, e à noite estava meditando na palavra, e o Espírito Santo me tocava nessa área, irmãos, amém? Porque ele quando falava de sua venida, verdade? Ele a comparava com os dias de Noé. Verdade? Essa é a comparação que Jesus dava, verdade? E capítulo 24, versículo 37 livro de Mateus disse, o 36 disse, pero del dia e la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está falando de sua venida, verdade? Mas, disse, como em los dias de Noé, assim será a venida del Hijo del Hombre. Amém? Porque, como em los dias antes del dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, hasta o dia em que Noé entrou en el arca. E não entenderam hasta que vino o dilúvio e se los llevou a todos, assim será também a venida del Hijo del Hombre. Amém? Mas claro, não canta um galho, como dizem por acá. Amém? Mas claro, impossível. Por que se referia Jesus a los dias de Noé? Comparando com sua venida. Porque os tempos... no tempo de Noé, a humanidade como vivia, o pecado, a corrupção humana, de forma que Deus disse que se arrependeu de haver posto o homem na terra, verdade? Que o desígnio do coração do humano sempre era para o mal, sempre buscava o mal, o pecado, a desobediência, o alejamento das coisas de Deus. E isso estamos vendo hoje, irmãos. Amém? Deus levanta um homem chamado Noé para construir uma arca, verdade? Uma grande embarcação em um lugar onde não havia chuva, não havia água, e a gente se burlava de ele, se reiam, e mais de 100 anos esse homem estuvo construindo esta navegação para meter os animais aí, como sabemos a história toda.
E a gente se burlava e não creiam. Amém? Não creiam. Como nos dias de hoje, irmãos. Como nos dias de hoje. Deus ha levantado, eu penso, irmãos, que nunca na história da igreja o Senhor ha levantado tantos profetas, tantos homens e mulheres de Deus para falar efetivamente da venida do Senhor. Não solamente à luz do conhecimento bíblico, senão também concomitantemente à luz das señales que estão aí fora, de todo o que está sucedendo aí fora. Já passamos de trazer apenas uma enseñança bíblica, que é o importante, verdade, para falar desse tema, é o mais importante, evidentemente, mas agora podemos combinar com as coisas que estão sucedendo aí fora. Como diz Jesus, se não creem a minha palavra, creiam por las señales, por lo menos. E as señales aí estão afuera, irmãos. Todos os acontecimentos, todo o que se vem dando, o cumprimento da palavra do Senhor está aí, a diário viver. Estamos vendo diariamente as coisas acontecendo, eventos tremendos, verdade, circunstâncias que se han abatido sobre a humanidade, fruto da corrupção, fruto do pecado e da desobediência. E ao igual que nos tempos de Noé, hoje dia Deus ha levantado não apenas um homem, Noé, ha levantado muitos profetas de Deus em todo o mundo para falar da venida do Senhor. Amém? Noé era um solo que falava naquele tempo. Hoje dia há miles de profetas, homens e mulheres de Deus, falando da venida do Senhor. E ao igual que nos tempos de Noé, a gente sigue com o coração endurecido, com os ouvidos tapados, verdade? Ignorando as muitas advertências que o Senhor ha enviado à terra, e as que Ele não las ha enviado, las ha permitido acontecer, diga-se a questão do coronavírus e todo o demais. Deus detuvo a humanidade para volver sua mirada ao cielo, irmãos. Amém? Para generar por lo menos algo de arrependimento no coração humano. Pero pareciera que o vírus não ha logrado esse efeito, não, irmãos. A grande maioria da gente, incluso, utilizou o vírus e a pandemia e a enfermidade como excusa para alejar-se das coisas de Deus. Então, se pareciera que o coração sigue endurecido ao igual que nos tempos de Noé. Imagine-se a gente veía diariamente Noé trabalhando na construção da arca. E Noé evangelizava aquele povo, e Noé explicava o porquê da construção de aquela coisa que estava aí, tão grande, tão inusitada para eles, verdade? Evidentemente que Noé tomou seu tempo, foram mais de 100 anos na construção deste aparato, verdade, de navegação. E a gente não queria saber, seguiam com sua vida ao igual que hoje dia, irmãos. Distintas señales Deus ha enviado do cielo, distintas señales Deus ha permitido que sucedam na faz da terra para conduzir a humanidade ao arrependimento, pero esto não ha sido suficiente. Amém? Não ha sido suficiente. Muitos homens e mulheres de Deus diariamente em las lives, em las redes sociais, sacam vídeos falando da venida do Senhor, arrepentidos e convertidos. Esse tema ha sido, hermanos, preponderante nesses últimos tempos. Nunca se ha hablado tanto de isso como agora, verdade? Porque verdadeiramente cercana está a venida do Senhor. Pero o pueblo, todavia, sigue com o coração endurecido. Os que são impíos siguen sendo impíos, que se han multiplicado sua impiedade. Amém? Os que conhecem de Deus, alguns se enfriaram, se apartaram, se olvidaram, deixaram seus ministérios, deixaram o convívio com a igreja e com os hermanos. Hoje vivem um evangelho mentiroso e falso em suas casas, com a grande excusa de que em minha casa eu oro, eu leio a Bíblia, eu assisto por el tele, eu vejo a live do pastor fulano de tal, pero se negam a ser pastoreados, se negam a ser ensinados, verdade? São como ovelhas sem pastor, é isso que são. Amém? Absorveram na religião moderna, e a religião moderna te disse, quédate na casa que o predicador predica por tu celular. Amém? E não necessita someter-se à autoridade, não necessita cambiar tu caráter, transformar tu vida. Sigue como está, com tal que cumpra alguns preceitos aí que te disse o predicador em uma televisão e todo o demais. É a forma moderna
de cultuar a Deus, hermanos. Evidentemente, devemos hacerlo desde nossa casa, sim. Pero nossa casa não deve ser o meio por la qual nos vamos alejar de la igreja do Senhor, que é a casa de Deus, onde devemos estar e congregar. Amém? Convivir entre hermanos, aprender, amém? Servir. Porque se eu quero viver meu cristianismo em casa, verdade? E dizendo que não necessito ir à igreja para ter a Deus, eu estou dizendo, em primeiro lugar, que não me gusta ser pastoreado, que não me gusta que me mandem, que me ensenem, que me instruam em nada. Eu quero seguir minha forma de cultuar a Deus, eu que sei de mim, amém? Pero também me estou negando-me a servir em el reino. E o Senhor não nos ha chamado apenas para a salvação, senão para o serviço, amém? Eu não posso viver em minha casa um evangelho e um cristianismo egoísta, verdade que sim? Com a excusa de que eu não necessito ir à igreja. Sim, tu necessitas ir à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, no sentido espiritual, mas também a igreja é o espaço físico, onde se reúne a gente. A igreja primitiva, onde se reuniam? Em las casas. Las casas eram hechas como igrejas. Amém? Pero a humanidade cresceu, a cidade, a população cresceu, as cidades cresceram em tamanho, em população e todo o demais. Você não pode congregar 500, 600 mil pessoas em uma casa, então se foi necessidade de construir templos, por isso existem os templos, que são a casa do Senhor. A extensão deve ser de nossa casa, amém? Primeiro templo é minha casa, e a igreja deve ser extensão de lo que eu vivo em minha casa, amém? E não ao revés, amém? Primeiro o que vivo em minha casa, minha relação com Deus, amém? Meu comportamento ante as coisas de Deus, minha relação com minha família à luz da palavra. Então, quando eu vou à igreja, vou a reflejar também o que aprendi de Deus em convívio com meus familiares. E isso é recíproco. O que aprendo na igreja, em convívio com os irmãos, em las enseñanças que Deus me dá, trago também para dentro de minha casa. Amém? Então, não podemos, irmãos, crer que esse cristianismo moderno, que à luz a causa do coronavírus e outras coisas que futuramente vão vir, vão ir limitando a gente, vão ir diminuindo, verdade? Eu convívio com a igreja e a gente quedando na casa e buscando outras alternativas que não são as que Deus ha estabelecido, pero Deus todo isso lo está vendo. E Deus havia previsto todo isso, sabia que todo isso ia suceder. Então, se hoje dia, irmãos, nós estamos como nos dias de Noé, amém? A grande arca que Noé estava construindo era o retrato claro do recado de Deus a Noé, para ser transmitido ao povo. Se não queriam crer a palavra de Noé, que mirassem a arca, e que algo nascera no coração deles, por lo menos o desejo de dia meter-se aí dentro, para ser livrados da destruição que vendria sobre eles. A gente hoje vê a arca, as igrejas, podemos entender como arca, lugar de salvação, de conhecer a Deus, de guardar-se do mal e do pecado. Pero a gente passa sacudindo o povo de los pés, quizás está hablando malas coisas, verdade? De la casa de Deus, sem dar-se conta que esse é um lugar que lhes pode brindar salvação e vida eterna a essa gente, amém? Então, se estamos verdadeiramente em los dias de Noé, igualitito estamos, irmã. Jesus disse que assim seria, amém? E habla de pecado, habla que estavam comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Assim está a gente, assim está a humanidade nesse tempo, amém? Então, a arca nos simboliza, nos apunta para a igreja, amém? Isso é lugar de salvação, onde a família de Noé, diga-se 8 pessoas juntamente com ele, encontraram salvação em um momento crucial de sua existência, incluso da humanidade, amém? Isso volve a suceder, irmãos, amém? Vendrá um momento de grande tribulação, de grandes problemas. Estamos vivendo já situações semelhantes, de las que vão a suceder aún mais, em maior magnitude, dentro de não muito poucos tempos, não muitos dias, irmãos, amém? Podemos dizer assim, porque todo o que vem, que o Senhor ha deixado escrito, já está sucedendo, verdade? Já os acontecimentos estão de forma muito acelerada, e pronto vamos a ver a manifestação daquele mico,
el hombre de la iniquidad, el hombre del pecado, diga-se anticristo. Pronto vamos a ver antes de isso o Senhor venir por su pueblo, por su iglesia. E a gente está aí com o coração endurecido, a gente está aí com os ouvidos tapados, ignorando os distintos mensajes que Deus ha enviado através de seus profetas deste tempo, amém? Preparando a gente, preparando seus corações, pero a gente não quer escuchar. Entendo que os inconversos, o mundo, os profanos, os idólatras, os pecadores, que não escutem ou que não entendam a mensagem, hasta se pode entender, porque han sido cegados por o príncipe deste mundo. Seus ouvidos han sido tapados, a ignorância, a mente deles está llena de tanto pecado, de coisas contrárias a Deus, que não escutam a voz de Deus. Pero eu me refiro nesta manhã ao povo de Deus, irmãos. Amém? Estou falando ao povo de Deus. Estou falando àquele povo ao igual que nos dias de Noé. Noé les hablava, les comunicava, les mostrava. Veiam Noé trabalhando, haciendo, preparando aquele momento, pero ignoravam os constantes mensagens de Noé. Hoje dia estamos igual. Amém? Estamos igual. A gente se apartou da igreja. Muita gente está apartada das igrejas. E isso não é coisa de uma só igreja, de uma denominação. Não tem a ver com um pastor ou com um liderazgo da igreja ou com os obreiros. Não. Tem a ver com o coração do povo. Qualquer te pode lançar sobre ti muitos argumentos. Não vai à igreja porque o pastor, porque o obreiro, porque ele diaconiza, porque aquele hermano. Não, 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 não. Você não vai porque tu coração se é endurecido. Essa é a realidade. Amém? As escusas quedam sobrando quando Deus escudrinha, vê o coração humano. Já Ele ha dito que isso ia a suceder. Amém? Então, irmãos, estamos vendo isto. E o Senhor vai venir antes que se desate lo pior que vai se abatir sobre a humanidade, irmãos. Anticristo, tribulação, grande tribulação e todo o que vai suceder. Pero a su pueblo, diz que o Senhor não nos ha puesto para ira, diz a palavra, amém? Senão para alcançar salvação por meio de nosso Senhor Jesucristo. Isso diz em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Deus não nos ha puesto para ira. Su pueblo será quitado de meio de toda essa situação que está. Todo isso está anunciando hacia lo que viene. Todo isso está preparando a humanidade e preparando com voz fuerte de advertência de parte de Deus a la igreja. Amém? A la igreja, nós devemos estar apercebidos com todo o que está sucedendo aí fora, irmãos. Não podemos estar a olhos cerrados aí, como se nada. Não, não. As coisas estão sucedendo, as señales estão sendo claras para a igreja. Amém? E a igreja não pode dizer, não estamos entendendo, não estamos vendo. Não, está muito claro aí. Tudo que está passando, todos os eventos, todos os acontecimentos. Em Mateus 24 está escrito, está declarado, estamos vivendo tudo isso, amém? Não teremos excusa. Pero assim o Senhor te disse nessa manhã, né, que Ele não te ha puesto para ira, senão para encontrar salvação em Jesucristo, amém? Sabe, irmãos, que quando Noé termina a construção da arca e Deus determina que eles deviam já entrar em a arca, eu quero ler algo aqui, e esse tem o nome, o título da mensagem de hoje, verdade? Dice capítulo 7 de Gênesis, versículo 15. Vinieron pues com Noé al arca de 2 em 2 toda carne em que havia espírito de vida. E los que vinieron, macho e hembra, de toda carne vinieron, como le havia mandado Deus. E Jeová le cerrou la puerta. Amém? Guarde bem essa frase, essa porção dessa frase. E Jeová le cerrou la puerta. E foi o dilúvio 40 dias sobre a terra, e as águas cresceram, alçaram el arca, e se elevou sobre a terra. El arca se elevou sobre a terra. Habla de livramento, habla de salvação antes da grande tribulação, antes do grande momento de destruição. Amém? Isso vai suceder, irmãos.
Muy pronto vai suceder isso. Quando a grande arca do Senhor, diga-se igreja do Senhor, que ha logrado arrebatar muitos das garras do inimigo, será alçada ao cielo e a partir de aí se vai abatir toda classe de destruição sobre a humanidade rebelde que não ha querido escuchar os mensagens do Senhor. Então se diz que Jeová le cerrou a puerta. Hoy, todavía, a puerta está aberta. Amém? A puerta de acesso ao reino de Deus, que é Cristo, evidentemente, verdade? Mas no sentido físico e terreno, é a igreja. Amém? Através da igreja de Cristo, você entra ao reino. Através da igreja de Cristo, você entra a um novo nascimento. Amém? Através da igreja de Cristo, você tem salvação. Amém? Nasce em ti uma nova esperança. Amém? Porque não somos como aqueles que não têm esperança, como disse Paulo em Tessalonicenses. Temos esperança, a esperança da venida do Senhor, amém? Por essa porta, ao igual que nos dias de Noé, se vuelve a cerrar uma vez mais, irmão. Se vuelve a cerrar. E se cerra, não la abre mais o Senhor. Amém? Não la abre, não la vuelve a abrir. E os que estão adentro vão subir e serão salvos no Senhor. E os que se quedem afuera, ao igual que no tempo de Noé, vendrá calamidade, destruição. Verdade? Será algo terrível, irmãos. E Deus ha levantado homens e mulheres de Deus para falar a todo lugar, em los 4 ventos desse mundo. Deus ha levantado profetas nesse tempo para falar deste grande evento que está por suceder e já pronto vai suceder esse grande evento, que é quando o Senhor levará a sua igreja com ele. Amém? Não sei se você crê nisso, se você não crê, isso não importa muito, irmãos. Importa que está escrito que se vai cumprir. Amém? Que tu não lo creia, ou que tu tenhas dúvida, ou que tu digas, não creio nessas coisas. Bueno, isso não cambia a palavra, não cambia a veracidade da palavra do Senhor, porque foi Ele quem la dijo, Ele quem la declarou. Amém? Então, irmãos, disse Lucas capítulo 18, vê o que disse o Senhor, irmãos. E eu creio que isso é o que vem sucedendo em esses tempos, verdade? Diz o Senhor, versículo 8, os digo que pronto les hará justiça, hablando da parábola de la viuda e do juez injusto, verdade? Pero quando venga el Hijo del Hombre, hallará fé en la tierra? Crê você que haverá fé em la tierra? E o Senhor lança uma palavra, uma pergunta, sabendo de antemano a resposta. Sabia ele, hermanos, que quando venga o Hijo del Hombre, muito pouca fé iba a existir na humanidade. O amor de muitos se iba a enfriar, como está escrito, amém? A corrupção se iba a multiplicar, igual que a ciência também se ia multiplicar, também a corrupção de todas as coisas, amém? La apostasia, hallará fé em la tierra o Senhor quando venga? Tenho mis dúvidas, irmãos. Quando vemos a igreja do Senhor, irmãos, essa grande crise de fé que ha existido em la igreja do Senhor nesses tempos, evidentemente, não toda a igreja, pelos setores da igreja, verdade? A ausência de fé, a ausência da santidade, da pureza, da essência do evangelho, da verdade do evangelho. Como se predica hoje em dia um evangelho fácil, evangelho mentiroso, um evangelho de facilidades, verdade? Isso é o que se predica hoje e llenamos as igrejas com um falso evangelho, irmãos. E a gente está contenta com o que escuta, ¿por quê? Porque les toca seu coração, les alegra, les dá ânimo, verdade? É um evangelho de facilidades, um evangelho de prosperidade. Quantos outros temas e coisas que se ensinam fora da verdade da palavra, irmãos. Amém? Distorcionam a verdade para que a gente venga e se llene, e mais bem se llene os bolsillos de los predicadores de dinheiro, verdade? Porque não buscam outra coisa senão prosperidade para si mesmos. Amém? E tudo isso, e a pergunta é, hallará o Senhor fé na terra quando venga?
Quando miramos o tempo de hoje, já vemos que está difícil a coisa quando se habla de fé. Amém? Então, Mateus 25, hermanos. Uma vez mais, o Senhor habla que essa porta se vai cerrar. Amém? E agora habla através de uma parábola. A parábola de las 10 vírgenes. Amém? A parábola de las 10 vírgenes diz que havia insensatas, verdade? Que as lâmpadas estavam vazias, não tinham aceite. E as prudentes se anteciparam e juntaram aceite para suas lâmpadas, verdade? Disse, e tardando-se o esposo, cabecearam todas e se dormiram. Todas cabecearam, todas dormiram. Todas as virgens dormiram. Pero disse, a la meia-noite se oyó um clamor, aqui viene el esposo, salí a recibir-lhe. Ai, aí foi tremendo, irmãos. Amém? Essa é uma parábola que confirma o que o Senhor falou, melhor dicho, lo que sucedió nos tempos de Noé, quando se cerrou a porta, é uma parábola. Então está dizendo aqui, claro que correram, buscaram aqui e allá, a história já está muito clara, pero eu quero ler, hermanos, o versículo 10. Disse, pero mientras elas iam a comprar, vino el esposo. E las que estavam preparadas entraram com ele a las bodas e se cerrou a puerta uma vez mais. Amém? Aqui está falando de las bodas. Que são as bodas? As bodas do Cordeiro, hermanos. É uma parábola com um sentido profético que o Senhor está trazendo essa palavra para isso, essa parábola para isto, amém? E no tempo de Noé, vendria a destruição, vendria a calamidade e se abatia sobre o povo. Isso, e no sentido profético desse tempo, estamos vendo quando vai suceder tribulação e grande tribulação e todo o demais, por a gente que se negou a entrar na arca do Senhor, vão passar por coisas terríveis. Pero aqui está falando, hermanos, em um sentido de um arrebatamento da igreja do Senhor, de uma antecipação de um povo que vai subir antes que sucedam todas essas coisas. Porque habla de las bodas del Cordeiro, a igreja estará no cielo participando de las bodas del Cordeiro, quando aqui abaixo a situação estará terrível. Leia Apocalipse capítulo 6 em adelante, os selos que serão abertos, você vai ver coisas tremendas aí, para que entendas um pouco mais. Aí teremos em YouTube estudos sobre Apocalipse, amém? Todo um seminário, capítulo por capítulo, enfim. Você pode ver tudo isso. E o Senhor vem hablando e hablando muito claro. E disse que as preparadas entraram com ele às bodas. A igreja do Senhor, a que ha permanecido fiel, a igreja remanente, os fieles que han permanecido hasta a venida do Senhor, estes subirão com o Senhor. El arca vai ser posicionada em lugares celestiales, amém? Porque o Senhor vendrá por seu povo e estarão com o Senhor e participarão de las bodas do Senhor. E disse, e se cerrou a porta. Amém? Você me está entendendo, irmãos? Essa porta se vai cerrar. Talvez tu esteja aí pensando, não, isso é coisa de pastor, é para amedrentar a gente, que Cristo vai vir, que vamos perder a salvação. Sim, irmão. Essa história de que uma vez salvo, salvo para sempre, não lo creia. Não é verdade, não lo creia, irmão. Isso é doutrina de homem. Não existe essa de uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, trate de conquistar a vida eterna. Ora, salvação é uma coisa, a vida eterna é outra. Amém? Salvação é novo nascimento. Salvação é nova oportunidade que Deus te dá. Salvação é uma esperança nova que Deus injecta em tu espírito para que tu vivas a partir dessa esperança, santificando-te, purificando-te, buscando mais de Deus, entregando-te mais ao Senhor, servindo a Ele com excelência para conquistar tu vida eterna. Evidentemente, Ele a conquistou na cruz do Calvário, mas tu tens que pagar o preço de santidade aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Então, hermanos, essa porta se vuelve a cerrar uma vez mais. E quando se cerra essa porta, haverá llanto e crujir de dientes, hermanos. A gente vai se sentir verdadeiramente a ira do Cordeiro, como está escrito no livro de la revelação do Senhor Jesucristo. Amém? Então, hermanos, nós outros profetas desse tempo, não profetizamos a venida do Senhor, amém?
Não temos que profetizar na venida do Senhor. Nós outros lá anunciamos. Amém? Profetizar é uma coisa, anunciar é outra. Sabe, disse o Senhor, João capítulo 14, disse, e versículo 3, e se me fuere e os prepararei lugar, vendré outra vez, e os tomarei a mim mesmo, para que donde eu estou, vosotros também esteis. Amém? Glória a Deus. Ele prometeu que volveria a buscar seu povo. Amém? E já ele havia declarado, nós outros não profetizamos a venida do Senhor. Não necessitamos profetizar a venida de Cristo, porque ele já ha declarado. O que nós outros hacemos é anunciar. Amém? Profetizar, hermanos. Eu puedo... Bueno, há distintas formas de profecia, de profetizar, é verdade que sim. Podemos profetizar à luz da mesma palavra, profetizar, declarar a palavra. Podemos profetizar no sentido em que quando o Espírito Santo nos revela, nos traz uma mensagem e lo transmitimos a quem deve escutar tal mensagem. Verdade? A palavra profética, a revelação, a palavra de ciência, e de sabedoria, de conhecimento antecipado das coisas que Deus nos revela. Sim, isto é profecia. Amém? Glória a Deus. Pero eu posso profetizar também fruto de um desejo de meu coração. Verdade? Como a gente diz por aí, eu profetizo que esse ano para ti será um ano melhor. Verdade? Eu profetizo. É uma declaração minha. Amém? Deus não me ha dicho. Eu estou apenas transmitindo o desejo que tenho em relação a tu persona. Tenho um desejo, me gostaria que tu crescera, aprendera, alcançara, lograra tus sonhos. Ou seja, estou profetizando isso para a tua vida. Amém? Não é que Deus me falou, eu estou declarando algo no sentido profético, esperando que isso se materialize em tua vida. Que Deus escute, que Deus respalde minha palavra, que Ele pode respaldar também a palavra do profeta, amém? Ele nos ha dado boca de profeta para profetizar, amém? Pero quando hablamos de la venida del Senhor, não necessitamos mais profetizar, não. O que temos que fazer é anunciar. O que temos que fazer é exortar ao povo, instruir ao povo, preparar a la gente, advertir-los, é o que devemos fazer. E é o que Deus vem levantando nesse tempo, uma generação profética nesse tempo do fim, hermano, para anunciar a venida do Senhor. Amém? Os profetas da antiguidade profetizaram a venida do Senhor. O grande evangelista do Antigo Testamento, chamado Isaías, o que mais falou da venida do Senhor, que ia nascer de mulher, de la Virgem, que falou de toda a vida do Senhor, de la crucifixión, de la muerte, de su propósito em la tierra. Isaías. Pero muitos outros profetas falaram de Jesus, de la venida, de la manifestação del Hijo de Deus. Amém? Salmos de Davi, quantos salmos messiânicos estão aí? Davi falou, quantos profetas profetizaram o nascimento, a primeira venida do Senhor. Amém? Incluso profetizaram a segunda venida. Pero quando habla, hermanos, do arrebatamento da igreja, o Senhor falou de la segunda venida dele, ele falou claramente, verdade? Acabamos de ler aqui alguns versículos, verdade? Pero quando falamos de arrebatamento da igreja, essa revelação la tuvo Paulo. Oh, aleluia, hermano, que tremendo. Paulo escreveu isso. E os de la igreja de Tessalônica viviam assustados, atemorizados por la grande tribulação que viviam, persecução que se abatia sobre eles, e pensavam que quizá já o Senhor havia venido por la igreja e eles haviam quedado por aí. E Paulo escreve a primeira carta, depois escreve a segunda carta para tranquilizá-los, amém? Que o Senhor não havia venido todavia, amém? E escreve as señales de tudo o que ia suceder. Hermanos, hoje não temos a necessidade, e é isso que eu quero dizer a você, de profetizar a venida do Senhor. Já ele ha dito que vai venir, digo claramente, se me fueres preparar em lugar, vendré outra vez e os tomarei a mim mesmo. Amém? Para que onde eu estou, vocês também estejam comigo. Já ele ha dito que vai venir, está claro. O que nós outros hacemos é anunciar. Amém? Anunciar. E isto é o papel da igreja. É papel tuyo que está escutando aí. Devemos anunciar a venida do Senhor. Devemos ser como aqueles homens que se paravam delante do povo para ler o edito real.
Amém? Há um edito real com o sello do rei, dizendo que ele volverá a venir por su pueblo, que ele vendrá por la iglesia, que ele vendrá por su pueblo, por sus escorridos, diga povo de Israel, allá depois da tribulação, pero antes disso vendrá por sua igreja. Está escrito, está declarado. Amém? En el cielo foi decidido isto, e foi revelado ao coração do povo de Deus que o Senhor vai venir por su pueblo. Amém? Glória a Deus. Como nos dias de Noé, estava hablado, revelado, esclarecido no coração de Noé e transmitido ao povo, e o povo ignorou a mensagem. Hoje dia está sucedendo o mesmo. A palavra está sendo clara. Deus ha levantado profetas em distintos lugares para falar da venida do Senhor. Amém? Do momento em que a igreja será arrebatada ao cielo. E nós outros já não estamos mais no nível da profecia. Amém? Estamos ao nível de anunciar, de exortar, de instruir a gente. Amém? Quer escutem, quer não escutem, porque são casa rebelde, como disse o Senhor em Ezequiel. Devemos falar, devemos declarar o que está escrito. Amém? Devemos mostrar a luz da palavra e transmitir este mensagem de salvação, de vida eterna e de resgate do povo de Deus. Amém? Especificamente, e digo principalmente, a los que são de la casa de Deus, para que uma vez voltos, puedan buscar a los demás que se perderam. Amém? Ou quizá sequer conhecem a Deus. Como disse o Senhor a Pedro, verdade? Uma vez volto, vá por tus hermanos, traga-os também a tus hermanas. Amém? Convierta a tus hermanos. E esse é o que viene, a grande necessidade da igreja nesse tempo, hermanos. Estamos vendo uma igreja desobicada, amém? De seu verdadeiro propósito. E devemos despertar, devemos entrar, irmãos, alinhar-nos ao propósito definido e decidido por Deus de antemano para esse corpo que é a igreja em la terra. Com que propósito o Senhor nos ha chamado, irmãos? Amém? Já não podemos andar aí a meias, verdade? Como que vivendo aí como igual que o mundo. Não, irmãos. Nós somos a excelência de Deus em la predicação do Evangelho. A igreja ele ha preparado, amém? Para predicar as buenas novas de salvação. Foi para isso que Deus levantou a igreja. E nós não podemos perder esta oportunidade. Os acontecimentos aí fora estão muito claros. Os eventos que estão sucedendo estão muito claros à luz da palavra e do que está acontecendo aí. Então, se a venida do Senhor, irmãos, está verdadeiramente muito cerca, muito cerca, muito cerca, muito cerca, e nadie tendrá argumento para dizer, é que eu não sabia, é que eu pensei que era coisa desses hermanitos, é que eu não creia muito, é que eu não tinha muito conhecimento, é que me passou nunca falou de esto. Se tu tens uma Bíblia, leia tu mesmo tu Bíblia. Amém? Se tu pastor não habla de isso, provoca tu pastor a que hable de esto. Que hable da venida do Senhor, pero mais que todo, que hable de arrependimento, que hable do abandono do pecado. Quando tu pastor começa a falar muito de prosperidade, de dinheiro, de milagros, de lo profético, de lo apostólico, diga, pastor, háblanos de santidade, por favor. Háblanos de arrependimento. Háblanos de conversão genuína. Háblanos do meio por la qual nós outros vamos alcançar salvação e vida eterna. Esse é o mensagem, irmãos, emergente para esse tempo. Esse é o mensagem que devemos escutar e declarar nesse tempo com tudo o que está sucedendo aí fora. Amém? Não podemos seguir essa história do falso profetismo, de los evangelhos acomodados, da palavra acomodada, endulçada, para sermões motivacionais, verdade? Muita psicologia, muita filosofia nos púlpitos, pero não conduz o povo a um arrependimento. E sem arrependimento, irmãos, a palavra diz que sem santidade nada verá o Senhor. Amém? É possível, isso dizia eu à igreja há um par de domingos, é possível que suene a trompeta para chamar seu povo e muitos não la escutarão. Amém? Porque diz a palavra que vai sonar a trompeta e o Senhor vendrá em las nuvens. Amém? Muitos não vão escutar a trompeta, irmãos. Estarão dormidos.
Amém? Estarão dormidos sem dar-se conta que a porta se vai a cerrar. Amém? E o povo será sacado da terra e a porta se vai a cerrar uma vez mais. Amém? Pero quer dizer que todavia essa porta está aberta para ti. Amém? Converta-te ao Senhor, entrega tua vida ao Senhor. Amém? Vuelva à igreja. Entende? Não sei por que motivo te apartaste da igreja. Quizá tu viste algum encontronaço com algum irmão, algum problema com o pastor, alguma situação que não te agradou da doutrina da igreja, ou porque trataram mal, ou porque a ti te custou entender a mensagem, porque nem sempre é culpa de los demás, às vezes é culpa de uno mesmo. Uno echa a culpa em los demás, me fui da igreja por esse e por aquele, pero nunca dissemos, me fui da igreja porque sou cabeça dura. Nunca dissemos isso. Porque sou difícil de caráter, porque não me gusta ser pastoreado, não me gusta ser governado, não me gusta que me dê ordem. Talvez seja por isso também. Não importa a razão por la qual te has apartado. Importa que a porta todavia está aberta. Hoje dia, a porta física da igreja está aberta, pero a porta espiritual se vai cerrar um dia. E quando isso suceda, será llanto e crujir de dientes. Amém? Não espere que se cerre a porta para você depois sair a buscar a porta aberta da igreja. A igreja estará vazia quando tu te despertes. Me está entendendo, irmãos? As vírgenes, diz que todas se dormiram, todas dormiram, pero não todas tinham aceite em suas lâmpadas. Amém? As que tinham azeite dormiram tranquilas, sabendo que quando o noivo chegara, elas teriam azeite em suas lâmpadas. Amém? Pero ao despertar, e todas despertaram, se deram conta algumas que se cerrou a porta. Amém? Las que estavam nas bodas do Cordeiro, depois de isso, se cerrou a porta. É possível que muita gente será despertada depois de haver cerrado a porta. Amém? De isso estamos falando nesta manhã. Hoje dia, estés tu dormido ou desperto, a porta todavia está aberta. Lo difícil é quando tu te despertas e te des conta que a porta se cerrou. Sabe o que vas a fazer? Vas a correr rapidamente para a igreja e lá vas a encontrar com a porta aberta. Que tremendo! Pero já o pastor não estará aí. Já os hermanitos não estarão aí. Já aqueles que estavam preparadas, como disse a palavra em a parábola de las vírgenes, as que estavam preparadas estarão em las bodas do Cordeiro. A porta do templo estará aberta, pero para quê? Amém? Não sei o que pensa você disso. Pero Deus me ha levantado nesta manhã, ao igual que muita gente nesse tempo está falando de esto. E a advertência, e Deus ha repetido muitas vezes, está lançando mensagens de advertência muito claros à humanidade e especificamente à igreja, porque é o desejo, o anelo do coração de Deus de arrebatar sua novia. Amém? Glória a Deus. Então, se não sei o que vas a fazer tu, não sei se seguirás com a excusa de que não foi à igreja por isso e por aquele, não importa tus excusas, não importa a Deus tus argumentos, amém? Importa que Deus te ha sacado de onde tu estava para dar-te salvação e vida eterna. E se não lo alcanças, não será por culpa de Deus, não será por culpa de tu pastor, de la igreja, de los hermanos, não será por culpa do coronavírus, não, será por culpa tua mesmo. Amém? Glória a Deus. Pensa nisso, amém? E vamos orar. Amém? Como disse, o Senhor ha levantado homens e mulheres de Deus nesse tempo, não para profetizar a venida do Senhor, senão para anunciar que Ele se viene. Amém? Anunciar, instruir, preparar a la gente, advertir. Amém? Esse é um mensagem mais de advertência que Deus te está permitindo escuchar, mientras a porta todavia esteja aberta. Amém? Glória a Deus. Quero bendecir essas vidas que aqui estão. Gladys, hermana Gladys, bendiciones. Pastor Walter Graciano, bendiciones, amado hermano, lá em Tapetininga, Brasil. Luiz Henrique Chavarria Carrilho, creio que está em Ricaral. Amado hermano, bendiciones. Marcos Suel, aí em Nordeste, ou está em São Paulo, não sei, Guarulhos. Anan Samuel, São Paulo,
aqui em Andaiuri, São Paulo. Alfredo Gonçalves, penso que está em México, talvez seja Alfredo Gonçalves, bendiciones. Martim Santos, bendiciones. Jiménez, Frederico Pido, bendiciones. Magdalena Flores, allá de Honduras, bendiciones. Silmara Nandaiuri, Robson Borini, penso eu que é Brasil, São Paulo. Silvia Helena, São Paulo, Nandaiuri. Amados hermanos, essa é a palavra que o Senhor nos ha dado nesta manhã. Busca tu iglesia lo más rápido que pueda, amém? Lo más rápido que pueda, busca tu iglesia, vuelve a congregar, e o Senhor está preparando a iglesia, preparando su pueblo, levantando remanente, uns profetas de la última hora para anunciar a venida do Senhor, e creio que o Senhor quer tomar-te em conta para isto, amém? Pero mais que todo, para que tu seas salvo e alcance salvação e vida eterna no Senhor. Que quando na nuvem aparecer o Hijo del Hombre, tu puedas ver a nuvem subir com o Senhor, amém? Que não seja que suene a trompeta e tu passe desapercebido, amém? Vuelve a congregar, diz o Senhor para ti nesta manhã. Senhor, ó Deus, quero bendecir tu pueblo nesta manhã. Bendigo tu igreja. Essa é uma palavra efetivamente para a igreja do Senhor, amado Deus. Muitos descarriados, muitos que han abandonado o convívio com os hermanos em la casa de Deus, muitos han dado a espalda à casa de Deus, se han apartado de la casa e del evangelho, amado Deus, e se han vuelto ao pecado, a las maldições, a las fábulas, a las falsas creencias, a las falsas doutrinas, han vuelto a pecar uma vez mais, han abandonado o Deus de glória, o Deus de amor que los rescatou, que los lavou, que los purificou com su sangre, lhe han dado a espalda a Deus e siguen suas vidas, amado Deus. Esse mensagem é para aqueles que se apartaram, esse mensagem é para aquele, Senhor, ó Deus, que um dia serviu na casa do Senhor, que estuvo presente no altar de Deus, que incluso se utilizou do púlpito para ensinar, para predicar, para ensinar, para ministrar cânticos de alabança ao Senhor em seu templo. Senhor, homens e mulheres de Deus que um dia deram classes a ninhos, os ninhos cresceram e eles hoje estão descarriados e abandonaram o serviço da casa de Deus. Senhor, oro por esta gente que estão distanciados, amado Deus, de tu reino, amado Deus, dessa grande porta do reino que has estabelecido na terra, que é a igreja do Senhor, amado Deus. Bendice essas vidas, amado Deus, que puedan pronto regressar a tus caminhos, que tu Espírito Santo toque profundamente suas mentes, desperte, vuelva a despertar seus espíritos, amado Deus, em saber que na casa do Senhor há gozo, há salvação, há sanidade, há proteção, há provisão, há cuidado de Deus, amado Deus, há cuidado de Deus. Muitos atemorizados dizem que não congregam por causa do vírus, pero vão ao supermercado, vão às praias, vão aos malls, aos shoppings a hacer compras, andam no comércio, amontonados de gente, na aglomeração de gentes, pero a igreja não vão por causa do vírus. Senhor, mueve o coração dessas vidas para escutar-te nesta manhã, amado Deus. Mueve o coração, Senhor, ó Deus, aquele que te busca com sinceridade de coração, com integridade, amado Deus, e com entrega profunda a tu palavra e a tu propósito, Senhor, ó Deus, tu los guardará, Senhor, ó Deus, tu palavra diz que tu nos esconde no eco de tu mano, Senhor, ó Deus, nadie por ir à igreja se vai morrer de um vírus, de qualquer outra enfermidade. Isso pode suceder em qualquer lugar, indistintamente em qualquer lugar, podemos ser afetados por qualquer coisa, não necessariamente na igreja. Senhor, o diabo ha metido na mente da gente essa mentira, amado Deus, que solamente na igreja que se pode enfermar, pero na praia não, em um mall não, em um bar, em um restaurante, em uma fiesta não. Isso não é verdade. Só tu podes volver a convencê-los. Amado Deus, em nome de Jesus, bendecir tu pueblo. Oro por essa gente, Senhor, que estão apartados. A estes, Senhor, é o mensagem. Para estes é o mensagem. Nesta manhã, em nome de Jesus. Te bendigo. Amada irmã, te bendigo. E lhe pido a Deus que tus ojos, que os ojos de tu entendimento puedan ser abertos nesta manhã. Amém? Bendiciones.
Quero deixar aqui uma canção para que tu estejas aí que está orando, metido com Deus em oração. Permita que o Espírito Santo te toque, permita que o Espírito Santo te convença. Abre teu coração, porque o Senhor tampouco vai fazer as coisas forçadas, como Ele nunca vai forçar a nadie. Tu tens que abrir o coração para que também teu entendimento se abra. Por lo menos se vuelva a abrir, porque um dia estuvo aberto, pero se volvió a cerrar tu entendimento, se volvió a endurecer tu coração. E o Senhor, nesta manhã, te viene advertindo uma vez mais. Me ha levantado a mim nessa manhã, ao igual que muitos outros ao redor do mundo, e o Senhor está levantando para anunciar, não profetizar, anunciar a venida do Senhor e preparar a igreja, instruir e transmitir a mensagem que vem do cielo, que o Senhor Jesucristo pronto, muito pronto, viene. Amém? Bendiciones. Mais perto.